Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e o diálogo é comigo e hoje com um grande amigo, Dr. Luiz Henrique Milan Novaes, psicanalista, afetuoso, um amigo querido de muitas histórias e que eu convidei para que a gente falasse um pouco sobre o pânico desse coronavírus. Obrigado, Luiz. Obrigado a você, Edmo, pelo convite. Prazer estar aqui com você, né, por força dos nossos afazeres, infelizmente fazia algum tempo que não nos víamos, né? E partilhamos também da felicidade de ter um amigo comum, infelizmente falecido, o Regis Viana, né? Viana. Saudoso, né? Então é um prazer estar aqui com você, falando desse momento tão especial aí na vida dos brasileiros e do mundo, né? Doutor, eu estou achando que nós estamos já num estado de pré-pânico com a população. Na medida que nós estamos vendo aí supermercados, quer dizer, também a pergunta que eu vou querer chegar existe pânico e pânico. Sim. Quer dizer, o pânico psicológico, o pânico do lado emocional e o pânico que está se instalando na população. Uma coisa tem relação com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Certamente, são mais do que ligados, né? São derivados. Você veja, né? Uma pequena digressão, né, Edmo? Na estrutura do psiquismo, no nosso eu ou ego, como chama a psicanálise, há a busca por esse eu de uma criação de um mundo e de uma representação do mundo para criar com ele uma familiaridade, para que nós nos assentemos no mundo e saibamos transitar por ele. Naturalmente, tudo isso absolutamente é atravessado por ilusões as mais diversas. O que me parece que o impacto de um acontecimento como esse vem no sentido de minar a nossa relação com a sonhada e ilusória familiaridade com o mundo. Esse imprevisto, a ideia de um vírus, a ideia de algo que você não vê, mas que tem uma eficácia e que no seu imaginário lhe aparenta como algo que pode lhe causar uma mutilação narcísica. Ou seja, algo que pode fazer solapar a tua estrutura do eu, não é? O teu mundo, porque o eu, né? Compreendendo como ele e o mundo que ele coloca como familiar a ele, e que isso vem como uma ameaça imaginária, entenda-se, no imaginário do eu não é sinônimo de mentira, né? O eu tem uma dimensão de funcionamento imaginário onde ele dá uma significação às coisas, e na significação que parece estar sendo dada no mundo todo, naturalmente com variações as mais diversas dependendo da cultura, você tem um elemento de ameaça narcísica ao eu. A ideia de uma letalidade, a ideia de que eu não vou sobreviver a isso, a ideia de que isso pode me pegar e não há muito que eu possa fazer, na medida em que não é, por exemplo, um inimigo que eu possa localizar e que eu tenha conhecimento, recursos para fazer frente a isso, né? Mas tem um pouquinho do desconhecido também, não, né? Totalmente, né? Porque é uma coisa que quebra essa familiaridade do sujeito com o mundo e, de repente, esse mundo que lhe era familiar, por exemplo, apertar a mão dos amigos, dar um abraço nos amigos, sair pela rua, ir trabalhar, tudo que parecia a coisa mais singela e mais tranquila do mundo, tudo isso passa a carregar um aspecto sinistro de possibilidade de carrear
algo desconhecido, algo que tem uma eficácia e que eu não tenho condições de fazer frente a isso, recursos a fazer frente a isso. Vem à tona, inclusive, aquela história. Rio de Janeiro dá 3 beijinhos, São Paulo dá 2, não sei na onde só dá 1, não sei na onde não dá nenhum beijo. Vem até o organograma regional dos beijos de cumprimento. Pois né? porque a nossa vida é estruturada em torno dessas ritualísticas todas, né? Vamos chamar assim desse normal, desse cotidiano. Nós temos uma paixão pelo cotidiano, que é mal compreendida até, né? O fato é que esses eventos, eles vêm a minar uma confiança do sujeito nessa familiaridade com o mundo tão cultivada por ele. E esse mundo se aparenta a ele como gerador misterioso de coisas sinistras. Né? Então tudo aquilo que eu fazia normalmente, de repente, parece carrear uma ameaça de colapso do eu, de fragmentação do eu, de destruição de si, não é? Porque no imaginário esse vírus aparece sempre como letal, apesar de ter variações, de ficar doente, um pouco mais grave, menos grave, mas a resposta do eu a ele é uma resposta que já vai direto para o pânico narcísico. Ou seja, eu preciso me prevenir de todas as formas para que isso não chegue a mim, porque imaginariamente, uma vez chegando a mim, eu sinto aquilo como possivelmente letal. Não é? Eu presenciei uma situação no supermercado ontem, numa fila de um caixa de até 10 unidades, atrás de mim uma mulher com 15 unidades. E a caixa vendo aquilo, virou para ela e falou: a senhora tem mais, me atendendo, a senhora tem mais de 10 unidades, é melhor procurar outro caixa. Ela falou assim: vou passar aqui porque tem poucos caixas no supermercado. Quer dizer, a mulher já definiu que tem poucos caixas, é ali que ela vai passar, ela quer passar ali e dane-se o negócio e chame o gerente. A coisa já está bem definida. Ou seja, a educação e a cultura influenciam nesse pânico? Eu penso uma coisa, sabe, Edmo, você tem toda uma série de níveis, de recortes da nossa realidade, né, dessa familiaridade, que são mantidas dadas certas condições. Dependendo de certas condições e das angústias que afetam essas condições aí que sustentavam esse nosso modo de ser, a educação, a civilidade, o respeito ao outro, tudo isso, dependendo de certas coisas que atinjam essas condições, esse verniz, por assim dizer, acho que a palavra é bem essa, esse verniz de civilidade, de respeito ao outro e de calma, de tranquilidade, isso tudo vai embora muito rápido. Eu acho que as pessoas estão muito assustadas com o fato de perceber o quanto nós somos frágeis e o quanto o nosso mundo é frágil. A minha pergunta ela se dá porque tem um fato extremamente constante e recorrente, que é a população descartar objetos na rua, né? Quer dizer, não tem a menor noção de que existe lixo reciclável. Então isso vai desde um guardanapo de papel a um sofá, a uma geladeira, a uma loucura, né? Quer dizer, eu acho que isso também tem muito a ver por conta do descaso das autoridades. Não é o nosso tema aqui hoje, mas o fato das autoridades não cumprirem o seu papel. Ou seja, se você tem uma praça, se você tem uma rua bem cuidada, uma boa calçada, sem mato, com boa informação, boa orientação, boa sinalização, dificulta a pessoa ir lá descartar alguma coisa porque está tudo organizadinho, como no exterior em algumas cidades, né? Mas não é o viés que eu quero chegar. O viés que eu quero chegar existe uma cultura instalada de lixo, de jogar lixo na rua. Como é que essa pessoa vai enfrentar o desconhecido e o novo? Né? Esse mesmo perfil de sem noção da sociedade, do seu papel na sociedade. Pois eu acho isso interessante que estávamos falando um pouco antes, né, Edmo? Que talvez,
o impacto de uma experiência como essa, inédita para muitas pessoas, certamente, que nos mostra da nossa fragilidade no mundo, né? Enquanto organismo, enquanto a fragilidade do mundo que nos cerca, construído por nós, que as pessoas possam perceber a importância nesse mundo absolutamente cabal da importância do outro na tua vida. Né? Parece que o outro é um acessório muito dispensável no olhar cotidiano das pessoas. Né? O outro é sempre visto da perspectiva ou do possivelmente hostil ou de alguém a ser instrumentalizado para que eu alcance determinados desejos, objetivos e tal. E quem está assistindo o programa sabe, porque provavelmente tem um dos instrumentos mais hostis que existe hoje na sociedade, que é a buzina do automóvel. Sem dúvida nenhuma. Se você quer ferrar alguém, quer agredir alguém, soca a mão na buzina. Exatamente. Não é assim? E com que rapidez, não? O semáforo nem mudou ainda, a buzina já está tocando. Nada. Então, você vai vendo, né, Edmo, que as pessoas, eu sinto hoje, aí um dado me parece bem da nossa contemporaneidade, e eu sinto muito as pessoas, eu sou psicanalista, trabalho em clínica há muitos anos, eu vejo que as pessoas, de forma geral, mesmo antes do coronavírus, estão vivendo uma experiência muito generalizada de impotência e desamparo num mundo que elas sentem que não tem mais garantia de nada, que o futuro se afigura possivelmente hostil, imprevisível. Incerto, com certeza. Incerto, certamente, e tudo isso é profundamente ansiogênico para as pessoas, né? Então as pessoas vivem hoje com o canhão pronto para apontar e dar tiro de canhão em mosca. Literalmente, né? Literalmente. Porque o cara está dentro do carro com o revólver dele e está dando tiro no trânsito. Porque uma pessoa, né, Edmo, empurrada para o que em psicanálise chamamos pânico narcísico, ou seja, ele vai sendo encurralado por uma dinâmica de medo poderoso, essa pessoa, no canto, é uma pessoa capaz do impensável. Ele é capaz de dar apoio a todo tipo de iniciativa violenta ou ele mesmo ser violento. É uma pessoa que, por exemplo, você falou de buzina, por exemplo, uma situação de acidente de trânsito, que poderia ser alguma coisa absolutamente banal, resolvível rapidamente. Deveria, né? Pode, exatamente. Pode se tornar, Edmo, um ensejo de uma tragédia. Porque a pessoa empurrada para o pânico narcísico, uma vivência de impotência e desamparo, angústias poderosíssimas do psiquismo, vivendo isso o tempo todo, essa pessoa, em várias situações específicas da vida, vamos chamar assim, menores, ela busca certos espaços para exercer alguma potência que de toda forma ela não sente na vida dela. Então, de repente, ela é capaz de chutar o cachorro, matar por uma vaga no shopping, matar por um acidente de trânsito, né? Um descambar rapidamente para situações de violências as mais diversas. E estamos vendo isso o dia todo. As pessoas parecem estar andando à beira do abismo o tempo todo. Independente da questão política econômica brasileira. E não, independentemente disso, mas naturalmente ligada a isso, né? Você tem... Não, é intrínseco, eu né? Eu penso que sim, principalmente nas sociedades ocidentais, você tem essa experiência de desamparo muito forte, porque é uma cultura que já aboliu a tradição que antes te dava alguma garantia do que viria. As culturas modernas aboliram essa garantia e dizem, invente-se e reinvente-se, o mundo não te dá garantias, exerça sua liberdade, mas sem ter referenciais garantidores do que você deve vir a ser, do como você deve vir a ser. Então é uma sociedade que propugna valores muito interessantes, muito modernos, vamos chamar assim, mas ao mesmo tempo é uma liberdade que muitos deploram, porque ela é profundamente ansiogênica. Deixa eu só chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. O
Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Atenção, veja como evitar o coronavírus. Mais do que nunca, combater o coronavírus é um dever de todos. Lave muito bem as mãos, evite contato físico e multidões. E fique em casa. Nós também estamos trabalhando. São 100 hospitais preparados e mais de 1.000 novos leitos de UTI. E ampliamos a vacinação da gripe para as farmácias, entre outras medidas. Você faz a sua parte e nós fazemos a nossa. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo, Estado de respeito. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Olá, estamos de volta. Doutor, o coronavírus para mim, eu estou olhando, está chegando um disco voador, uma coisa nunca vista, uma coisa nova, uma coisa... E eu estou olhando o coronavírus como esse disco voador, ele está descendo e tem um monte de gente olhando, uns saíram correndo, outros não estão parados, pasmos, outros estão jogando pedra, outros estão pegando o telefone e ligando. É mais ou menos isso que está acontecendo com a população, com esse coronavírus? Eu penso que tem um elemento assim, principalmente no que tange a um vírus, né, Edmo, esse elemento assim da invisibilidade, né, de alguma coisa capaz de nos atingir e você não sabe como, você não consegue ver, né, e as formas de nos atingir são relativamente desconhecidas, né, ou seja, desconhecidas assim, no nosso imaginário. Lave a mão, faça isso, faça aquilo, mas no nosso imaginário isso se estende, você acaba não podendo fazer mais nada. Até porque o pessoal está falando do frio, a gente tem que lembrar que junho e julho, quando, não pelo frio, mas pela falta de chuva, porque o inverno não chove, basicamente não chove. Todos os PS, pronto atendimento de hospitais, estão hiperlotados com crianças, problemas asmáticos e pulmonares por falta de chuva, porque tem um vírus rodando, pegando, e os idosos com problema pulmonar de respiração, etc. e tal. Exatamente. Esse caso no inverno é recorrente, e ninguém está falando disso. Exatamente. Quer dizer, é um vírus novo, não se sabe se mais ou menos agressivo do que o que já se tem por aí, né? Mas é uma coisa muito recorrente já. Quem sabe esses novos hábitos não possam ajudar as coisas já recorrentes hoje na saúde pública? Eu penso que sim, de forma geral, aquilo que estava lhe falando, né? Se isso se tornar uma espécie de um acontecimento, um evento, por assim dizer, fundador de certos questionamentos a respeito da forma como cada um leva a nossa existência, como cada um está no mundo e vê o seu posicionamento no mundo, perante os outros, eu acho que já teremos alguma coisa muito interessante, né? Porque você pode, com uma dinâmica muito forte de angústia, como lhe disse, criar pânico narcísico e que o sujeito fique no canto. Mas também essas situações de angústia podem ser, naturalmente, individualmente elaboradas no sentido de que isso possa fazer o sujeito alçar um outro posicionamento na vida, né? Você sabe que morei em São Paulo vários anos. Eu cheguei a ver no Rio Tietê cavalo morto, sofás, então, na Marginal Tietê. Continua, quantos viu? Sofás. Continua. Pois é. Né? Então, quer dizer, como é possível, né? As pessoas jogam sofás no Rio, né? E se está falando na maior metrópole brasileira, né? Você vê no chamado primeiro mundo como essas cidades cuidam melhor dos seus rios.
Você não vê sofás no Tâmisa ou no Sena ou no Danúbio. Você não vê isso, né? Quer dizer, você... Muito mais do que lei é cultura. Exatamente. Porque uma cultura, em última instância, ela dá a base para uma série de comportamentos que até dispensam a lei. Né? Você tem certas dinâmicas culturais que você não precisa de um código de leis, porque lei também, onde não existe cultura, você vê no Brasil, existe a ideia da lei que pega e que não pega. Quer dizer, é uma coisa assombrosa, né? Você tem leis no Brasil em que a cultura continua fazendo tudo aquilo e a lei não consegue punir, né? É aquela história, se eu confio em você, fazemos coisas. Se eu não confio em você, mas ainda buscamos fazer coisas, vamos buscar nos cercar de toda uma série de dispositivos legais e jurídicos e ainda assim tentarmos passar a perna um no outro. Sim, sim. Tá cheio de gente querendo levar vantagem de tudo, né? Por Deus, né? Sempre. Então, o que me parece é que esses eventos, pela magnitude que tem, pelo componente midiático que trazem, porque isso está no mundo inteiro praticamente, né? Você sai da China, vai ao leste da Europa, Europa Ocidental, Estados Unidos, até semana América passada, Latina. na quarta-feira, estava se falando em 159 países. Pois é, tem um mundo que tem 200 e poucos países, né? Quer dizer, Edmundo, você tem um conjunto midiático em cima disso, você tem uma tarefa imensa aí no que diz respeito aos órgãos e autoridades ligadas de forma geral à saúde pública e também, obviamente, por óbvio que isso tem ressonâncias em outros aspectos da vida, como o aspecto da economia. É óbvio que vai haver um rebaixamento da atividade econômica na maioria desses países, alguns até se fala em processo de recessão e tal, e o Brasil não vai ficar fora disso. A questão será qual é o tamanho disso, até onde isso vai. E como vai lidar com isso. E como vai lidar com isso. Doutor, a gente viu aí semana passada começar alguns condomínios, eu não sei se isso é exagerado ou não, mas eu já vejo que a coisa começa a ficar meio em pânico. Condomínios horizontais e verticais regulando a utilização de áreas comuns, piscinas, salões de festa, jogos, playgrounds, etc, etc, etc. O que faz... existe um meio termo dessa história, porque muitos pais vão ficar com crianças presas dentro de casa, não existe um meio termo de contato que possa haver um número X de pessoas, revezar o número de pessoas no condomínio. Se estão revezando os jornalistas nas coletivas do presidente Trump diariamente, para não ter aquela sala lotada, aglomeração, se estão revezando lá, não pode revezar na piscina, não pode revezar no campinho de futebol, na quadra de basquete, etc. Penso que poderia ser uma tentativa, né? Esse é um ótimo exemplo, né, Edmo? Mas você veja que tudo é uma aposta. E nesse revezamento, até quantas pessoas seria seguro ou não? Ninguém sabe, né? Então, normalmente, quando ninguém sabe, normalmente sob o efeito do medo, aí vem o canhão e a mosca, como disse há pouco. Ou seja, as pessoas, por exemplo, fecham tudo. Sim. Né? Agora veja as ações, as reações e ressonâncias paradoxais que vai se criando. Fecha tudo, que inclusive o presidente da Câmara mandou, acha que o presidente da República já tinha que ter fechado fronteira, já tinha que ter fechado, fecha, para tudo. Pois é, você vê ressonâncias assim cujo efeito é paradoxal, né? Então fala-se, por exemplo, papais e mães que trabalham fora, não ficarem em casa. Pois bem, como é que isso reflete na vida do casal, né? Em termos dos seus orçamentos, vida financeira, do trabalho, enfim. Ao mesmo tempo, vamos supor, e agora se fala de fechamento de creches para crianças. Pois bem, se o pai trabalha e a mãe trabalha e não tem mais creche para criança, e idosos são um grupo de risco, o que acontece em 80% dos lares brasileiros onde pai e mãe trabalham que não tem creche? As crianças ficam com avós. Mas nem pensar, como é que faz? Nem pensar então, agora. Você veja os efeitos paradoxais que isso tem. Você toma determinadas medidas, mas que têm ressonâncias paradoxais e que podem piorar outras coisas ao lado. Né? Não, vamos impedir a creche e a aglomeração de crianças em creche. Perfeito, perfeito. Mas como é que fica? Aí as crianças saem e vão para onde? E esse onde é o quê? No que diz respeito ao vírus. Se vão para a casa dos avós, os avós são um grupo de risco.
É só um exemplo para dizer de que você joga uma pedra no lago, ela cria aquelas ressonâncias na água. Né? E essas ressonâncias batem em determinados lugares de formas diferentes. Por exemplo, o vírus é amoral. Né? Em tese pega todo mundo. Agora, ele não é estranho a inscrições de classe social e de posição social. É muito diferente alguém numa cidade que tem um equipamento de saúde relativamente bom, como Ribeirão Preto, uma pessoa de classe média, que vai ter certos recursos e encaminhamento a isso. Se ele não tiver num grupo de risco, uma doença grave que possa complicar as coisas, provavelmente saia disso com tranquilidade. E uma pessoa que vive numa cidade de 5 mil habitantes no interior do Piauí? E aquela casa lá na periferia que tem um cômodo para 8 pessoas? Exatamente. Lembrar ao nosso ouvinte que metade da população brasileira não tem acesso a saneamento. Isso significa mais de 100 milhões de pessoas. O que tem de vírus e bactérias ali já naturalmente é uma loucura. Né? Quer dizer, como é que é a batida, vamos chamar assim, o encontro do evento vírus para essa pessoa e uma pessoa de classe média alta ou rica em Ribeirão Preto, São Paulo. É muito diferente. Né? Então você tem experiências diversas disso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, nós estamos encaminhando para o final do programa e eu queria falar sobre a informação, a imprensa, a notícia na SARS, no Ebola, no H1N1, nunca se teve tanta informação como está tendo agora nesse caso. Eu não sei se os outros foram menos ou foram mais, enfim, nesse caso eu nunca vi tanta informação. É claro que tem um monte de fakes aí nesse negócio aí. Hoje mesmo eu recebi uma notícia de que já no Japão já tem um remédio que já existe desde 2012, inclusive é da Fuji, de uma empresa japonesa e que já foi testado na China e que funciona, mas que não tem aqui no Brasil. Mas a imprensa, ela pode colocar com esse exagero de informação em pânico a população também? Ou com o excesso? Como é que faz? Sem dúvida nenhuma. É uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? E tenho conversado com colegas, né? A gente coloca a ideia sempre da informação dentro de uma sinonimia de esclarecimento. Né? E até onde ela está cumprindo essa função de esclarecimento. Você ouve todo um conjunto de coisas que visam a esclarecer, de órgãos idôneos e etc., que não veiculam fake news. Mas eu penso que o conjunto disso tem me parecido que tem um efeito diferenciado em termos de criar temores. Né? Independentemente dessas pessoas estarem falando coisas muito temerosas ou não. Porque as pessoas vão ouvindo informações de todo lado e vão tendo uma experiência de que, no fundo, não se diz tudo, no fundo tem alguma coisa escondida. No fundo falta. Então nós temos, colocando ao seu espectador, Edmo, a nossa relação no mundo é sempre uma relação com essa pregnância e importância do outro na nossa vida, e o outro no sentido do quanto o outro entra em nós psiquicamente falando, está presente no nosso psiquismo. E esse outro, no caso o outro das pessoas e o outro do vírus, né, nós temos respostas a essa presença desses objetos do psiquismo, não é? E a resposta, por vezes, pode ser uma resposta profundamente paranoide, dependendo do nível de invasividade dessa presença na vida. Né? E eu acho que o vírus está sob a aura aí de uma figura invasiva na vida. Né? Então, isso, penso, desperta todo um conjunto de pensamentos e ações de cunho fundamentalmente paranoide. Né? E não quer dizer que seja mentira. Percebe o que estou dizendo? Essa coisa de você ter uma relação com um objeto que está sempre potencialmente, em tese, buscando lhe hostilizar. Né? O imaginário da contaminação, Edmo, é um imaginário muito poderoso. É imensurável. É um imaginário de alguma coisa que entra em você. É imensurável. A ideia do contágio, da contaminação. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz Henrique Millan Novaes. Eu queria encerrar esse programa com as mesmas falas que eu fiz na minha coluna da CBN a semana passada,
acreditem nas autoridades sanitárias, não minimizem, não subestimem, não exagerem, calma, muita calma, porque vai passar, mas nós precisamos um pouco do seu amor, do seu carinho, da sua atenção com os seus e com o próximo. Semana que vem estamos de volta, até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.